A Polícia Civil ainda espera a apresentação da gestante que disparou um tiro de pistola na Praça Osório na tarde de segunda-feira. Até o momento, os policiais apontam que ela cometeu pelo menos 4 delitos: porte ilegal de arma, disparo em via pública, perturbação do sossego e danos ao patrimônio, já que derrubou uma motocicleta da polícia no momento da fuga. Depois de ameaçar suicídio e fugir do cerco policial, Emanuele, a jovem, teria sido encaminhada a uma clínica para tratamento psicológico. E aguarda-se agora que ela se apresente à polícia. A nossa convidada aqui no estúdio é a psicoterapeuta Renata Reginato, que vai ajudar a gente a entender o que é surtar, né, Renata? Boa noite. Boa noite, Vladimir. O que é que leva uma pessoa num momento de tensão pessoal, numa crise pessoal, simplesmente surtar mesmo, que é a palavra que a gente usa? Sim. Essa palavra é bem forte, né? E o surto ele pode advir, e geralmente advém, de estresse acumulado. Então a pessoa geralmente está há muitas horas, muitos dias, muitos anos às vezes, exposta a situações adversas e mais cedo ou mais tarde ela acaba não suportando essa pressão e surta, conforme você falou. Eu trabalho em consultório com executivos, com psicoterapia e com coaching, e recebo com pessoas com um nível de estresse bastante elevado, né? Então, a minha função é mostrar a essas pessoas como colocar o estresse a seu favor. O que eu fiz? Eu fui estudar e me preparar para falar sobre ou desenvolver nas pessoas uma nova competência que chama-se resiliência. O que é isso? É uma habilidade de gerenciar o estresse, ou seja, suportar pressões, ter uma conduta sã num ambiente insano, a ponto de conseguir construir situações positivas frente a uma situação adversa. Então, a resiliência seria mais ou menos isso, Vladimir. E qualquer pessoa pode passar por uma situação como aquela? É cultural, é da educação, a circunstância que leva alguém no momento de pressão, agir daquele modo, ou dentro de cada um, independente de tudo isso, tem lá alguém que pode pirar de uma hora para outra e pegar uma arma e sair atirando? Veja, eu costumo dizer em consultório que todos nós temos luz e sombra dentro da nossa personalidade. Como gerenciar, como conciliar essa luz e esta sombra, né? Então, para responder a sua pergunta, sim, a qualquer momento uma pessoa pode ter uma crise, né? Porque em função desse estresse acumulado que eu falei para você, independente de situação econômica, independente de situação cultural, independente de uma série de outros fatores, todo ser humano tem essa possibilidade sim de ter uma crise. Porém, se ela aprende a desenvolver a resiliência, que é essa competência que eu falei no início, ela pode aprender a gerenciar conflitos, sobrepor-se às adversidades de uma forma sábia, de uma forma lúcida, com leveza, né? E eu costumo dizer também, Vladimir, assim, tempos calmos são os tempos que nós vivemos hoje. O que está por vir ainda é muito mais, assim. No caso dessa jovem, um dos pontos impressionantes é que durou muito tempo. Ela ficou 4 horas naquela situação, cercada. Ela é uma menina ainda, cercada por policiais, a cidade inteira observando, muita pressão mesmo, e não distendia, não aliviava a posição dela. Mais de 4 horas sustentando aquilo ali, ainda fugiu. O que se passa na cabeça de alguém durante todo esse tempo em que está numa circunstância assim? Veja, nós não sabemos o que estava por debaixo da pele da Emanuele. Só ela sabe. O que eu quero dizer com isso? Ela talvez não estivesse nem aí com a cidade inteira olhando, os policiais todos cercando ou qualquer coisa parecida. Ela estava inteiramente voltada para alguma coisa muito difícil que dentro dela, que naquele momento lhe parecia terrível. E aí, claro que isso não justifica, não é, todas as ações nocivas que ela teve. Mas eu diria isso, não temos como julgar o que se passou dentro dela. A gestação costuma expor as pessoas a uma sensibilidade maior, um risco maior nesse caso de passar por um episódio desse? Se a pessoa tiver como é que eu vou dizer isso? Uma susceptibilidade maior ao estresse, né? Certamente. Uma dosagem hormonal infinita, né? Durante uma gestação
pode facilitar ou possibilitar uma crise de estresse como a que a Emanuele teve, mas não podemos generalizar, sim, apenas, né, como um fator específico. Muito obrigado. Eu que agradeço também, Vladimir.